dia 12 de fevereiro de 1993, o Reino Unido foi surpreendido pelo desaparecimento de um menino de apenas 2 anos de idade em um shopping na cidade de Bolton, na região de Merseyside, e o corpo dele foi aparecer somente 2 dias depois, próximo a uma linha férrea. E o caso rapidamente se tornou um dos mais conhecidos, não somente pela idade da vítima, do James, que tinha apenas 2 anos de idade, mas também pela idade dos responsáveis pelo caso, que foram 2 crianças de 10 anos de idade. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um caso aqui do canal, e antes do vídeo começar eu gostaria de pedir a vocês para não esquecerem de curtir e se inscrever no canal, vai me ajudar muito. Agora em agosto o canal vai fazer 1 ano, então vai ajudar a gente a bater a meta de 1000 inscritos. E agora vamos pro caso de hoje. James Patrick Purg, eu acho que é assim que se pronuncia, ele nasceu no dia 16 de março de 1990 e vivia com a família em Crickby, Merseyside. Ele foi descrito como uma criança ativa, curiosa e muito próxima dos pais, principalmente de sua mãe Denise. Na época em que o caso aconteceu, James estava a apenas algumas semanas de completar 3 anos de idade, até que uma ida até o shopping com a mãe acabou mudando completamente o rumo da vida dele. Na tarde do dia 12 de fevereiro de 1993, a Denise levou James com ela até o New Strand Shopping Center. Os dois tinham ido até lá para poder fazer compras e por um momento, por volta das 3h30 da tarde, Denise acabou soltando distraidamente a mão do James, porque ela estava fazendo um pagamento em um açougue, e quando ela percebeu, ele já tinha desaparecido de lá. E o que acontece é que o James saiu andando pelo shopping e ele acabou se esbarrando com outros 2 meninos mais velhos que conduziram ele para o lado de fora do shopping. E esses meninos se chamavam Robert Thompson, nascido em 23 de agosto de 1982, e John Venables, nascido em 13 de agosto de 1982. Ambos tinham 10 anos de idade. Os dois viviam em ambientes familiares extremamente conturbados. O Robert cresceu em uma casa marcada por violência doméstica, abandono e negligência. O pai dele havia deixado a família quando ele ainda era pequeno e a mãe dele enfrentava dificuldade para poder cuidar dos filhos. Já o John, ele também apresentava problemas emocionais e comportamentais. Os professores relataram que ele tinha dificuldades de relacionamento, episódios de agressividade e baixo desempenho escolar. Eles eram amigos de escola e moravam pela região, e as imagens da câmera de segurança que foram analisadas posteriormente mostraram que eles haviam passado aquele dia no shopping depois de uma aula, furtando pequenas coisas como doces e uma lata de tinta da marca Umbro, e aparentemente procurando por um alvo. Inclusive, segundo fontes, um deles depois chegou a dizer que eles estavam procurando uma criança com intenções de sequestrar e levá-la para o lado de fora do shopping, onde eles iriam empurrá-la para o meio da rua. E aí, nesse meio tempo, enquanto eles estavam procurando um alvo, eles acabaram vendo a Denise, que tinha acabado de soltar a mão do James distraidamente. Então eles viram uma oportunidade de chegar até ele e eles deram a mão pro James e levaram ele para fora do shopping. E aí, enquanto eles estavam do lado de fora, algumas pessoas chegaram até a abordar eles, porque o James tinha chorado, mas sempre que alguém perguntava, eles falavam que era o irmão mais novo deles, que eles estavam voltando para casa, e até que eles estavam levando ele para a delegacia. Então sempre que eles davam essas desculpas, as pessoas simplesmente seguiam o caminho delas. Eles caminharam por cerca de 400 metros até o canal de Leeds e Liverpool, onde eles deixaram James cair de cabeça no chão, o que acabou causando ferimentos faciais a ele, e eles até chegaram a cogitar empurrá-lo no rio, mas eles acabaram não fazendo isso. Em um certo momento, eles até chegaram a ir a uma loja de animais, mas eles acabaram sendo expulsos de lá. Até que por volta das 5 horas da tarde, eles foram para Walton, um bairro localizado na cidade de Liverpool, conhecido por abrigar vias ferroviárias e uma estação de trem. E enquanto eles estavam lá, eles acabaram se deparando com uma delegacia de polícia bem do outro lado da rua, o que fez com que eles hesitassem em prosseguir com o caminho, mas mesmo assim eles decidiram continuar com o percurso, seguindo por um barranco íngreme até uma linha férrea perto da antiga estação ferroviária de Walton, em Enfield. E enquanto eles estavam lá, um deles acabou jogando aquela tinta azul que eles haviam roubado no shopping no olho esquerdo do James, e eles começaram a agredir fisicamente, tanto com chutes e socos como com pedras e tijolos. Eles também acabaram colocando algumas baterias na boca do James, e há a possibilidade deles terem colocado também nas partezinhas dele, apesar da autópsia não ter encontrado nenhuma lá. Além disso, segundo as investigações, eles também teriam deixado cair sobre o James uma placa metálica usada para poder unir os trilhos da ferrovia, e essa placa ela pesava cerca de 10 quilos, então quando ela caiu em cima dele, ela provocou 10 fraturas no crânio. Ao total, ele sofreu 40 ferimentos, mas nenhum deles pôde ser identificado como o golpe fatal, o golpe que tirou
vida dele. E aí, depois disso tudo, eles pegaram o corpo do James e colocaram em cima dos trilhos da ferrovia e também colocaram entulhos na cabeça dele. E o intuito deles era fazer com que tudo parecesse um acidente, como se ele tivesse corrido para lá e o trem tivesse acertado ele. Então, quando eles saíram de lá, um trem acabou passando por cima do James e dividiu o corpo dele ao meio. E obviamente a essa altura a mãe dele já estava extremamente preocupada, porque ele havia sumido por um momento do alcance dos olhos dela e depois disso ela não conseguiu encontrar ele em lugar nenhum do shopping. Ela só foi ter notícias dele 2 dias depois, no dia 14 de fevereiro, quando o corpo dele foi encontrado sem vida por 4 meninos que estavam procurando algumas bolas de futebol pela região e acabaram encontrando gestos mortais dele por lá. O corpo dele então foi levado e durante a autópsia realizada nele foi descoberto que o acidente de trem não havia sido responsável por tirar a vida dele, mas que ele já estava morto antes mesmo de ser atingido. Então, com isso, as autoridades concluíram que não foi um acidente, que ele não acabou fugindo e indo parar ali, mas que aquilo se tratava de um caso de homicídio. Então, a partir daquele momento, eles tinham um caso para poder investigar. E aí, diante dessa situação, a polícia foi até o shopping, que havia sido o último lugar que ele havia sido visto com vida, e os agentes solicitaram as imagens da câmera de segurança do shopping, e eles conseguiram identificar o James, deixando o local acompanhado por outros 2 meninos maiores que ele. Só que na época, as imagens da câmera de segurança não tinham uma qualidade tão boa. Eu tô deixando uma imagem passando na tela para vocês. Então, não era tão boa que nem é hoje em dia, que a gente consegue ver e identificar claramente as pessoas que estão na imagem, e por isso acabou levando um tempinho para a polícia conseguir identificar os meninos. Eles acabaram divulgando essas imagens na mídia para ver se alguém conseguia ajudar a identificar os suspeitos, e teve uma mulher que ligou para a polícia e disse ter reconhecido um dos meninos. Ela falou que ele era vizinho dela e que ela lembrava de ter visto ele naquele dia matando aula com um amigo na região de Bootle. Então os policiais conseguiram chegar até o Robert e ao John. E além das imagens deles acompanhando James, eles também encontraram outras imagens que eles consideraram muito suspeitas, como se eles estivessem por ali pelo shopping escolhendo alguém para poder sequestrar. E então, logo em seguida, eles conseguiram sequestrar o James, e quando eles foram interrogados, eles disseram que estavam planejando fazer aquilo há uns dias, que eles queriam sequestrar uma criança e levá-la até os trilhos do trem para ver ele passando por cima dela. Segundo fontes, durante o interrogatório, Robert ainda perguntou aos policiais se eles tinham levado James ao hospital para trazê-lo de volta à vida. Eles também chegaram a ser interrogados sobre ter cometido algum tipo de abuso sexual contra o James. Isso porque quando os policiais encontraram o corpo dele, ele estava sem os sapatos, a meia, as calças e a cueca. Só que os meninos negaram ter cometido qualquer abuso sexual contra ele, e por fim a acusação de abuso foi retirada. Os exames forenses tiveram um papel fundamental para ligar o Robert e o John ao assassinato do James. Isso porque as análises possibilitaram identificar que a tinta azul encontrada na roupa dos meninos era a mesma presente no corpo do James, e os dois tinham marcas de sangue no sapato deles, que também foram levadas para análises, e quando comparadas com as amostras de sangue do James por meio de testes de DNA, foi confirmado que o sangue era dele. Além disso, os peritos analisaram marcas deixadas no corpo do James, como um padrão de hematomas localizado na bochecha direita dele que apresentava semelhança com características da sola de sapato de um dos meninos, indicando que o sapato poderia ter causado aquele ferimento. Os dois então foram acusados de assassinato o James no dia 20 de fevereiro de 1993 e 2 dias depois compareceram ao Tribunal Juvenil de South Sefton, onde permaneceram mantidos sob custódia enquanto aguardavam o julgamento, e eles passaram a ser chamados de Criança A e Criança B para poder preservar a identidade deles, já que eles eram menores e do lado de fora tinham cerca de 500 pessoas se manifestando contra o caso. Inclusive, elas não tinham concordado com a decisão de preservar a identidade deles. E aí o julgamento começou no dia 1 de novembro de 1993 e foi conduzido como um julgamento de adultos. Eles precisaram se sentar em poltronas mais altas para serem vistos, e cada um deles foi acompanhado por 2 assistentes sociais e 2 guardas. Durante o julgamento, eles negaram as acusações de assassinato, rapto e tentativa de rapto, e esse último se deve a uma outra criança que eles tentaram levar antes de pegar o James, só que a mãe desse menino percebeu a movimentação e ela acabou impedindo eles de levá-lo. E aí também, durante o julgamento, uma psiquiatra infantil que havia falado com Robert foi questionada sobre qual era a opinião dela, se ela achava que o Robert sabia o que era certo e o que era errado, se ele sabia que era errado tirar uma criança de uma mãe e machucar.
E ela disse que sim, que ele sabia exatamente o que era certo e o que era errado. Ela também disse que ele sofria de transtorno de estresse pós-traumático depois do ataque ao Robert. E quanto ao John, a psiquiatra que havia falado com ele, eles foram entrevistados por 2 psiquiatras diferentes. Ela disse que ele também sabia o que era certo e o que era errado. Os 2 não falaram durante o julgamento, que se baseou principalmente nas 20 horas de entrevistas que os policiais tinham feito com eles, nas imagens da câmera de segurança do shopping e nas evidências forenses como a mancha de tinta. E os policiais acreditavam que o Robert havia assumido o papel principal no sequestro, apesar de aparentemente ter vindo do John a ideia de ir até a linha férrea. Segundo fontes, o advogado do John disse mais tarde que o Robert era uma das crianças mais assustadoras que ele já havia conhecido. E no dia 24 de novembro de 1993, os 2 foram considerados culpados de assassinato e condenados à prisão perpétua, com a recomendação de que ficassem muitos e muitos anos mantidos sob custódia. E o juiz recomendou também uma pena mínima de 8 anos. E a partir daquele momento, os 2 se tornaram as pessoas mais jovens do século XX a serem condenadas. E no final do julgamento, o juiz permitiu que o nome deles fosse revelado. E mais tarde, os 2 receberam novas identidades e passaram a morar em instituições de jovens infratores, onde permaneceram sob supervisão. E em 2001, após cumprirem cerca de 8 anos, eles foram liberados. A decisão foi tomada após avaliações que concluíram que eles não representavam um risco imediato à sociedade e que haviam cumprido o período mínimo determinado pela justiça. E obviamente a soltura deles causou muita indignação na população. Então, para poder protegê-los do risco de represálias e possíveis ataques, a justiça determinou que ambos recebessem novas identidades e passassem a viver em locais mantidos em sigilo. Além disso, a justiça também determinou que eles não poderiam manter contato um com o outro, nem com a família do James e nem mesmo visitar a região de Merseyside, onde o crime havia acontecido. E aparentemente o Robert não voltou a ter nenhum problema com a justiça, pelo menos até onde se sabe. Já quanto ao John, ele foi preso novamente em 2010, após a polícia encontrar no computador dele imagens de abuso sexual infantil. E além dele responder por esse novo crime, ele também teve a liberdade condicional revogada e voltou para a prisão. No entanto, ele foi solto em 2013, após cumprir parte da pena, mas ele acabou sendo condenado novamente em 2017, depois de investigadores encontrarem uma nova quantidade de material de abuso sexual infantil dos dispositivos eletrônicos que ele usava. E em 2020 e 2023 ele teve seus pedidos de liberdade condicionais negados, e em 2026 ele recebeu autorização para poder participar de uma nova audiência de liberdade condicional, mas até o momento não há uma data pública definida para essa audiência e nenhuma decisão sobre uma possível libertação. E enquanto isso, o John permanece preso, aguardando a análise das autoridades britânicas. E uma curiosidade muito triste é que ainda esse ano, em 2026, o túmulo do John, localizado em Liverpool, foi vandalizado em 2 ocasiões diferentes. No primeiro ataque, lá em fevereiro, se eu não estou enganada, as estátuas de anjos de mármore foram quebradas e um ursinho de pelúcia que havia sido deixado em homenagem a ele foi levado. E alguns meses depois, o local voltou a ser alvo de vandalismo, com um homem de 78 anos chegando a ser preso como suspeito. E isso é muito triste porque, além dele ter sido vítima de um ataque brutal, ele não conseguiu encontrar paz nem em morte com essas pessoas vandalizando o túmulo dele. É isso, pessoal. O caso fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal para ajudar a gente a bater a meta de 1000 inscritos. O canal vai fazer 1 ano agora em agosto, então vamos ajudar a gente a chegar nessa meta. E não esqueçam, por favor, de deixar para mim aqui embaixo qual é a sua opinião, o que você acha sobre esse caso, se você já conhecia. Qualquer comentário que você deixar aqui também vai me ajudar muito, porque o YouTube vai entender que vocês estão gostando desse vídeo e ele vai divulgar ainda mais para outras pessoas. Então, se vocês puderem ajudar, vou agradecer muito. E é isso, fiquem bem, fiquem com Deus, até o próximo caso.